Olá, tudo bom? Sou Irene Patrícia Nohara. A gente está nas atividades que são gravadas em continuidade aos debates da disciplina de mestrado e doutorado, reforma administrativa e governança pública. E aqui eu gostaria de complementar para a turma um aspecto de um artigo que eu escrevi sobre a questão da destruição criadora e da inovação destruidora no âmbito da gestão pública, traçando os aspectos principais do debate acerca da inovação e das transformações que a inovação provoca em termos de tecnologia disruptiva. Então, a gente vai começar aqui fazendo a exposição para fixar aqueles conteúdos que nós vimos ao longo da aula, nós debatemos, e aqui para fixar alguns marcos teóricos que abordam a questão da inovação. Então, a gente vai começar aqui com a perspectiva do slide, né? A destruição criadora e inovação destruidora. Sou Irene Patrícia Nohara, até vou disponibilizar também parte do artigo que eu escrevi acerca dessa temática, que é aplicada no âmbito da gestão pública, em que a gente analisa algumas modelagens de gestão. Então, a inovação, em primeiro lugar, o que a gente tem que saber acerca da inovação é que atualmente o próprio capitalismo contemporâneo demanda para sua transformação a perspectiva da inovação. Empresas, organizações, sejam públicas e privadas, que não inovam nos seus serviços, no desenvolvimento dos seus produtos, acabam, de certa forma, ficando obsoletas, ficando para trás e, às vezes, são deixadas de lado, não sobrevivem no âmbito do capitalismo. Então, a inovação, o primeiro aspecto que a gente deve fixar é que é um caminho sem volta na transformação da própria sociedade, e ela abrange amplos setores da economia, à medida em que a própria criatividade humana ela é mobilizada quando se trata de inovação. Então, a inovação ela não pode ser barrada, ela deve ser estimulada, porque a inovação é capaz de trazer soluções estratégicas para os desafios que as várias organizações enfrentam, e no nosso caso da gestão pública, a própria administração pública. Diante de novos problemas, são necessárias também novas soluções, né? Então, soluções antigas às vezes não são aptas para solucionar os novos problemas que as transformações sociais nos desafiam, né? Então, esse primeiro marco é importante da gente fixar, que a inovação é fundamental para o desenvolvimento de novos produtos, para novas formas de prestar serviços, para a otimização de custos e de processos a partir de um diferencial competitivo. Organizações que se inovam agregam esse diferencial competitivo e logo são mais capazes de se adaptar e sobreviver ao mercado, né? Então, ela preenche. Inclusive, a inovação é capaz, a depender, né, da sua circunstância, de preencher necessidades emergentes dos destinatários diante das transformações sociais. Então, desse ponto de vista, é necessário sempre que a gente retome o referencial teórico de Schumpeter, né, que é o teórico do ponto de vista do capitalismo, a trazer a importância das inovações tecnológicas, inclusive para o desenvolvimento do próprio capitalismo, né, internamente. Então, tem a obra dele que retrata essa questão, é a Die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, né, que seria a teoria do desenvolvimento econômico, em que ele agrega a inovação às transformações e aos ciclos do próprio capitalismo, né, e a inovação encontra essa força motriz a transformar, depois as pessoas imitam aquela inovação e vem, a partir dessas transformações, muitos ciclos econômicos dentro do contexto em que ele estava analisando, né? Lembrando que Schumpeter, ele nasceu em território atual da República Tcheca, que pertencia ao Império Austro-Húngaro, né? Por isso que ele é tido como austríaco, e que ele retratou, ele é o referencial teórico do ponto de vista econômico da inovação, né? Até ele cunhou esse termo que é tão desenvolvido, né? Da destruição criadora, à medida em que o novo acaba tomando o local do velho e transformando os processos a partir de redução de custos, a partir de um agregar de eficiência na produção devido às inovações tecnológicas, né? Então, esse assunto da inovação, ele nos faz refletir
sobre o que nós falamos na atualidade, que são as tecnologias disruptivas. Atualmente, com o avanço tecnológico, muitos serviços, muitos produtos acabam ficando para trás, sendo obsoletos diante das novas possibilidades. Então, por exemplo, antigamente os escritores se utilizavam de máquinas de escrever, e atualmente, né, eu tenho já 45 anos, né, vou fazer 45 esse ano, mas não peguei tanto, ainda bem, a máquina de escrever, apesar de eu ter feito o curso de datilografia, que hoje é chamado de digitação, né? Digitação, porque as pessoas substituíram as máquinas de escrever pelos computadores. Ainda bem que eu já peguei como escritor essa fase dos computadores, né? Porque a máquina de escrever, você tinha que, até eu lembro, você tinha que corrigir ali o que você escreveu de errado, e o computador é muito fácil, substituiu realmente, transformou a máquina de escrever em algo, em objeto dos museus, em objeto do passado. Aqui também outra tecnologia disruptiva, atualmente, é a fotografia digital. Houve o tempo, e eu peguei esse tempo também, que a gente tinha que comprar filmes de 24, ou 25 e 36 poses, e a gente tinha, no fundo, que escolher muito que tipo de foto que a gente ia tirar. Era um cuidado muito grande que a gente, pelo menos, né, tinha gente que não cortava a cabeça, aí na hora da revelação que você ia ver como que saía aquela foto, né? Então, vejam, a Kodak até é tida como uma empresa que não se adequou diante dessas novas tecnologias, e, de certa forma, isso prejudicou muito as suas atividades voltadas a outro tipo de relação, né? Da pessoa com a fotografia, da revelação, do filme. E atualmente a gente tira a foto do celular, envia no WhatsApp a foto, posta nas redes sociais, então acabou prejudicando bastante esse tipo de segmento, né? A gente tem, com o avanço da sociedade, as transformações das relações, muito tipo de relação e produto acaba sendo posto para trás diante das novas tecnologias. Daí que se diz que é a tecnologia disruptiva, porque transforma relações e demanda das empresas um olhar atento em relação às mudanças que ameaçam as suas atividades econômicas, né? Só que aí, até agora, a gente veio numa toada de elogio em relação à inovação. E realmente, a inovação, ela por si só, ela tem que ser estimulada. Mas será que toda inovação, por ser inovação, é sempre boa? Quando a gente discute os temas na universidade, a gente entende que a universidade deve estar à frente das instituições para fazer a crítica. E é sempre necessário a gente colocar, do ponto de vista científico, um depende, e não um tudo é sempre bom, como se vende aí nas propagandas existentes. Então, do ponto de vista da inovação, nem toda inovação é sempre boa. Existem inovações que são eficientes, existem inovações que geram modernização e efetividade na realização do bem comum e que traz benefícios à sociedade, assim como algumas inovações ou algumas mudanças vendidas como inovação podem representar retrocesso, sobretudo do ponto de vista do bem-estar social, das conquistas existentes, E aqui uma foto, até hoje em dia, muito comum, é entregador de bicicleta, E aí a gente tem que ver em que termos esse tipo de atividade econômica está sendo desenvolvida para o bem-estar das pessoas envolvidas nessa atividade, para que não haja precarização nas relações humanas, Então, às vezes, algumas novas mudanças, reengenharias, no fundo, refletem em precarização. Algumas terceirizações tidas como uma economia grande de recursos e uma eficiência nem sempre provocam melhorias nas atividades desenvolvidas pelas organizações. E aí a importância desse debate no sentido da gente ponderar quais são as hipóteses, em que a inovação ela pode ser uma boa inovação e quais hipóteses a inovação pode apresentar um retrocesso. Nesse sentido, a gente contrapõe a análise da destruição criadora com a abordagem um pouco mais crítica do filósofo, que é o Luc Ferry, em que ele traz na obra dele, eu tenho aqui,
muito bacana, né, essa obra, bem singela, curta, mas que provoca uma reflexão importante, dizendo que não é só a destruição que surge da necessidade de criação, mas que algumas inovações, elas são propositadamente criadas para destruir as antigas formas, né? E nem sempre essas novas formas são mais eficientes e melhores do que as antigas, que são destruídas. Então, essa é a provocação do Luc Ferry quando ele fala da inovação destruidora, porque a inovação, para ele, também é um pressuposto da realidade atual, da sobrevivência das organizações. A inovação, ela recairia não apenas sobre produtos e serviços, mas também sobre a organização do trabalho, que é o que a gente estava refletindo anteriormente, a conquista de certos mercados e os modelos e métodos de gestão, quando a gente discute também inovações do modelo gerencial em relação ao modelo burocrático e problematiza se o fato de ser inovação significa uma efetividade em relação ao cumprimento eficiente e eficaz e efetivo das políticas públicas, a gente está, no fundo, trazendo uma indagação. E um aspecto importante que é analisado não só do prisma da administração privada, mas também do prisma do direito, é a perspectiva da chamada obsolescência programada, a obsolescência prematura, né, que é algumas empresas que percebem, veja aqui, olha só, na verdade é até uma estratégia de algumas organizações, principalmente após a Grande Depressão nos Estados Unidos, você tinha muitos produtos que eram realmente criados para agregar maior qualidade e maior durabilidade enfim, no seu uso, né? O caso, por exemplo, das lâmpadas, que é muito emblemático nesse sentido. As lâmpadas, ainda que incandescentes, elas duravam muito mais. E as empresas começaram a perceber que seria fatal para a sua continuidade de desenvolvimento e prestação e venda dos produtos, né, prestação de serviço e principalmente venda dos produtos, que os produtos durassem tanto. Então, começaram a criar produtos com menor qualidade, com menor durabilidade, para que houvesse um ciclo de consumo mais rápido a sustentar a atividade empresarial. Então, veja que não é sempre o fato de vir da iniciativa privada que significa que os produtos e serviços sempre têm maior qualidade, né? Às vezes as pessoas desenvolvem certos mitos e certas ideias que devem ser postas em xeque, sobretudo numa ambiência que é a ambiência acadêmica, né, de reflexão. Então, do ponto de vista do mercado, a obsolescência prematura é essa estratégia desenvolvida por algumas empresas, né, que às vezes vão parar até essas questões no judiciário ou nos órgãos de controle da concorrência, né, estratégia de troca de produtos que poderiam durar mais, porque às vezes elas fazem isso em cartel, de forma cartelizada para se organizar e para só ter aquela opção no mercado, né? Então, são intensivas estratégias de marketing em que você tem produtos que acabam sendo propositadamente feitos para durar menos, né? Então, até tinha uma frase na época da crise de 29 que falava que um produto que não se desgasta acaba sendo uma tragédia para os negócios, né? Então, é a perspectiva da gestão, criando produtos para durar menos, com menor qualidade e durabilidade, propositadamente para estimular um consumo maior, né? E hoje se discute muito a Apple, né? A Samsung já responderam, já tiveram que ser multadas, por exemplo, na Itália, em relação a essa questão, iPads também, até carros populares, às vezes, né? Poderiam durar muito mais, mas são feitos, às vezes, para não durarem tanto, para estimular o consumo reiterado. E, às vezes, não é nem o consumidor que é muito consumista e quer ficar trocando os produtos, é que o produto já não está mais ajustado, já não baixa aquele aplicativo adequado se você não trocar pelo seu modelo mais recente, né? Inclusive tem um documentário que é The Light Bulb Conspiracy, né? Que fala justamente disso, né? Que nos Estados Unidos os consumidores, um consumidor, né? No caso de impressora, percebeu que a impressora parava de funcionar. E quando ele ia verificar a possibilidade de consertar essa impressora, o preço do conserto saía mais caro do que comprar uma impressora nova. E se percebeu que realmente o fabricante incluía um chip que causava pane após um certo número
de impressões. Então, vejam que essa questão não é simplesmente teoria conspiratória, mas que a gente tem que estar muito atento em relação à possibilidade de alguma empresa estar usando dessas metodologias de obsolescência prematura que não agregam produtos de maior qualidade, muito pelo contrário, é de menor qualidade e durabilidade para que haja mais consumo de suas atividades econômicas. Então, pensando do ponto de vista crítico, também as organizações sofrem suas reengenharias, né? As inovações também vão na questão do método de gestão. E a ideia é sempre implodir o velho para dar margem, às vezes, às novas contratações, às novas, entre aspas, necessidades, e mostrar que as práticas antigas, elas são sempre mais arcaicas, né? Só que, do ponto de vista crítico também, nem sempre essa substituição de funcionários a pretexto de inovação é para melhoria das organizações e da gestão das organizações. Às vezes, existe um desejo inconfessável por parte do gestor no sentido de cortar custos, mesmo que isso redunde numa perda de qualidade, né? Isso porque, às vezes, os funcionários, conforme vai passando o tempo nas organizações, eles vão ficando cada vez mais caros para a organização, e novos contratos de trabalho, às vezes, trazem maior leveza em relação ao acúmulo de FGTS, uma série de direitos. Então, nem sempre a substituição de pessoas a pretexto de inovação nas organizações, a partir dessas novas engenharias organizacionais, ela vem para melhorar a gestão. Às vezes, existe o corte de pessoas e a substituição que são bastante qualificadas, mas isso porque elas se tornam mais caras. E aí se troca e substitui por um perfil de pessoas que nem sempre são as pessoas mais habilitadas, mais qualificadas, com maior capacidade de inovação e mais visão do estado da arte, de desenvolvimento de certa atividade, né? Então, daí eu trouxe aqui até uma tirinha, né, que é muito conhecida, que é o homem legenda, né? Aquilo que se diz e aquilo que efetivamente ocorre, né? Então, o homem legenda é uma tirinha em que as pessoas falam de uma forma eufemística, mas no fundo o que está por trás são outras intenções, né? Então aqui eu coloquei como se fosse assim o discurso da inovação, da nova reengenharia, para maior eficiência da organização, para se adequar aos novos tempos, mas no fundo o que se diz ali são demissões, cortes, barateamento da mão de obra, ainda que isso não implique necessariamente em uma substituição que agregue mais qualidade nas organizações. E daí nós temos, do ponto de vista da administração pública, alguns limites em relação à gestão existentes, né? Inclusive as novidades que vieram em termos de modelo de gestão foram a partir do plano diretor de reforma do aparelho do Estado do Bresser Pereira, da década de 90, surgiram, entre aspas, as novidades, que foram a maior contratualização, a privatização, tornar o Estado um Estado mais ágil e menor, né, pela pressão dos organismos financeiros internacionais daquele período da década de 90, e começou a se pensar para que serve a estabilidade. A gente sabe que a estabilidade na atualidade, e desde que existia, ela serve para que a administração ela tenha um ritmo de atuação em função da continuidade dos serviços, em função do atendimento adequado das necessidades coletivas, sem a pressão política, porque as cúpulas, às vezes, dos poderes são substituídas periodicamente, mas a gestão da administração deve ter uma maior perenidade, permanência em relação ao cumprimento daquilo que o ordenamento jurídico determina, das funções do Estado. Então, nem sempre flexibilizar a estabilidade e trazer maior precarização para a administração significa que ela vai atuar de forma mais adequada. Tá? Então, as pessoas às vezes confundem, acham que estabilidade é um privilégio dos servidores, que não deveria existir. E, na realidade, a estabilidade vem para blindar a administração de pressões políticas, sob pena de sofrer pressões, né? O servidor sofrer pressões para ser demitido, inclusive quando ele tenta executar adequadamente a lei, né? Então, isso foi um debate ao ensejo da reforma administrativa, e aí vem um questionamento, lembrando aqui que nosso artigo é bem crítico e problematiza as questões, não aceita as coisas que são vendidas enquanto verdades absolutas e coloca em xeque
até algumas afirmações. E aí vem um dilema, que o dilema Tostines, né? Lembra aquele biscoito Tostines, que tinha uma propaganda muito conhecida que falava assim: Tostines é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Né? Então, vende mais porque é fresquinho, porque todo mundo vai comprando rapidamente, não dá tempo nem de ficar velho, né? Ou é fresquinho porque vende mais. Era uma brincadeira e muito bem sucedido, porque pegou toda uma geração mais antiga de pessoas que lembram, acho que algumas pessoas se lembram aí desse tipo de marketing, né? E aí, aproveitando esse tipo de raciocínio, né, do ovo da galinha, o que é a causa, enfim, vem aí um dilema Tostines para o âmbito da gestão pública. O Estado, ele rende menos porque ele é sucateado, então o sucateamento do Estado é o fator que leva ele a render menos, ou será que o Estado, a administração pública, é sucateada de propósito para render menos e ser substituído pelas novidades e contratualizações que nem sempre são as melhores formas de gestão, as mais eficientes, as mais efetivas em relação ao bem-estar da população, ao bem-estar do servidor público também, né? Aí vem o dilema de Tostines, muito com base nesse raciocínio aqui da inovação destruidora, né? Então, no fundo, a questão do sucateamento é proposital porque permite e legitima um discurso de, como é sucateado, vamos apresentar algumas soluções mais baratas e mais rápidas, ainda que mais precarizadas, para resolver as questões que o poder público, no fundo, não resolve, né? E quando se fala dessas contratualizações, que nem sempre são as melhores, né? Eu estou tomando muito por base a abordagem do Stiglitz, que ganhou o prêmio Nobel e que tem uma obra muito crítica em relação à questão da globalização e os malefícios da globalização, né? Porque ele observando o que ocorria após o consenso de Washington e a pressão que houve das economias centrais em relação às economias periféricas por meio de organismos financeiros internacionais como o Banco Mundial e a FMI, no sentido de forçar essas economias com scorecards de privatização a fazer as privatizações o mais rápido possível, e o quanto isso foi lesivo em relação a algumas economias que não tinham estruturas de mercado aptas e prontas para absorver aquelas atividades privatizadas, como a África. O Stiglitz fala algo muito interessante, né, para a gente analisar essa questão do Tostines, né, no sentido de que o governante do momento, ele não queria deixar a privatização para o outro, né, porque a gente sabe justamente por quê, né, diante de todos os escândalos envolvendo offshore, desvios e tudo no momento das vendas das empresas estatais, ele não quer deixar essa oportunidade de negócios. E a gente vê que também no Brasil você tem um setor empresarial muito próximo do setor da gestão pública, dos agentes políticos, alinhados, porque muitos desses segmentos que antes financiavam diretamente os agentes políticos eram interessados nos próprios contratos que seriam celebrados com o poder público, né? Vide Lava Jato, empreiteiras, tudo aquilo que a gente conhece, né? Que houve de debate, de coisas que a gente já sabia que ocorriam e que não é de hoje, mas que demonstram o quanto alguns agentes econômicos são interessados em financiar os agentes políticos, ainda que haja mudanças no financiamento por meio de empresas. Não sei se isso foi eficaz em relação a esse tipo de ausência de limites jurídicos ao poder econômico em relação ao poder político, mas fato é que, na atualidade, muitos agentes públicos que são eleitos, eles, em vez de querer fazer a melhor gestão pública, mais eficiente, deixar a administração redondinha, os servidores estimulados a partir de boas remunerações, eles preferem o quê? Que peguem uma situação sucateada e que implementem as possibilidades de contratualização, né, que aí tem toda uma estrutura subjacente por trás, né, dessa questão de financiamento, que agora não é possível ser feito por pessoa jurídica, mas pode ser que uma pessoa física também, de certa forma, financie um agente público, a eleição de um agente público, né? E a gente via que aquelas construtoras, no fundo, elas financiavam todos, né? Para depois surtir efeitos para ver se, enfim, negociava algum tipo de contrato. Então, a gente não tem mais essa questão
ou está cada vez mais raro, da pessoa que entra na seara pública com essa vertente publicística republicana, no sentido de aprimoramento da gestão pela gestão e estímulo dos servidores com boas remunerações para que a administração consiga dar conta de todas as atribuições, né? Então, hoje a gente está tendo que contar muito mais com a iniciativa privada por conta desse sucateamento. E a indagação é justamente se o sucateamento não seria derivado de um projeto em que muitos são beneficiados com esse tipo de sucateamento, né? E aí vem um exemplo, né, para a gente não ficar tão no ar, que é indagado e que suscita muitos debates, principalmente na sociologia, na academia, menos no YouTube, a gente vai ver sempre publicidade disso, mas do ponto de vista acadêmico, principalmente da sociologia e da criminologia, é um tema bem delicado, que é a questão da gestão por meio da privatização de presídios, né? Então, os presídios atualmente já estão em situação sucateada e quase nenhum agente eleito, agente político eleito, na sua candidatura promete melhorar a situação dos presídios e obtém votos com isso, né? Porque a população realmente, diante da violência e de uma série de fatores, tem pessoas até que são favoráveis à pena de morte, aí, né? Que é um absurdo que tem nos Estados Unidos, enfim, o Trump defende, né? Tem pena de morte ali no presídios federais, que é um absurdo, porque se percebe que muitas pessoas podem morrer e depois, mais para frente, se percebe que elas eram inocentes, né? E aí também, quem que está sendo mais preso diante dos crimes cometidos, né? Então, são várias questões que são suscitadas quando do debate da própria gestão do sistema prisional, né? Então, atualmente, nós temos em Minas Gerais uma gestão que é feita por PPP, por concessão administrativa, lembrando que a PPP, você tem tanto a concessão patrocinada, quando adicionalmente a cobrança da tarifa, nós temos a contraprestação do poder público, como a concessão administrativa, em que 100% da contraprestação advém do poder público, que é o caso do presídio e da gestão do sistema prisional existente, aí que é o caso, o nosso modelo aí em Minas Gerais, né, nas proximidades da região de BH, né? E aí o que a gente enfrenta? Bom, a situação de sucateamento, uma sobrecarga do sistema prisional público no Brasil, e a privatização acaba sendo vendida enquanto uma solução que é uma solução para as agruras do sistema, assim como foi nos Estados Unidos. E aí é importante que a gente analise esse modelo de inspiração para a privatização de presídios, que é os Estados Unidos, para a gente verificar se ele está sendo um modelo que vem para preencher os problemas existentes no sistema prisional norte-americano, né? Então, veja que durante um tempo, a privatização de presídios foi vendida como uma grande solução para o sistema de precarização, para as fugas, para as negligências ocorrentes, para rebeliões e maus tratos dos presídios públicos. E isso gerou um movimento muito intensivo de privatização de presídios nos Estados Unidos, o que provocou um aumento exponencial da população carcerária, muito por causa da política antidrogas, também por uma série de questões complexas. E aqui a gente tem a obra do Minhoto, que ele fala da questão da privatização dos presídios e o quanto isso gerou numa criminalização maior, num direito penal máximo, inclusive com corrupção de juízes, corrupção de diversos segmentos dentro das instituições, no Congresso, aumentar o lobby para passar uma criminalização maior para aumentar a população carcerária, porque quando você transforma uma atividade econômica em negócio para o âmbito do mercado, geralmente a tendência para aumentar os negócios era justamente pressionar para que haja maior encarceramento, né? E os Estados Unidos hoje têm a maior população carcerária do mundo. Uma em cada 4 pessoas privadas de liberdade do mundo está presa nos Estados Unidos. Então, nós temos Estados Unidos, China, Rússia e Brasil já está com a 4ª maior população carcerária. Será que, em termos de política criminal, aumentar a criminalização e o encarceramento é uma solução? Será que esse sistema de prisão privatizada é um sistema realmente mais barato?
porque do ponto de vista da gestão, quando a gente passa a verter recursos para um tipo de modelagem existente, o cobertor do orçamento é curto, então você puxa da saúde e educação e joga nos presídios, né? Então, essa é uma indagação interessante do ponto de vista científico e sociológico, quais são os impactos do movimento de privatização de presídio. A gente já tem resultados mais concretos nos Estados Unidos, que já adotam há mais tempo. Vejam que em 2016, quando se estudou o sistema, pelo menos do ponto de vista federal, e lembrando que é a minoria, né, o encarceramento em âmbito federal nos Estados Unidos é número menor, mas eles decidiram que eles iriam procurar encerrar esse tipo de privatização de presídios, porque diante das novas reengenharias também, então os próprios gestores do presídio começaram a cortar custo, e para ter uma capacidade de prisão para gerar mais rentabilidade. Então, alguns presídios, o preso tinha 30 segundos para tomar um banho, para ser mais barato, e aí começa a ser mais barato também a parte de segurança. Acabou que, quando fizeram esses estudos, perceberam que tudo que foi anunciado em termos de melhoria do sistema penitenciário pela privatização não foi cumprido, né, devido a esses cortes que aconteciam e que demandava mudança de funcionário, e aí mais rebelião, os mesmos problemas, inclusive de violências dentro do presídio privado, né? Então, veja que a modelagem no Brasil, atualmente a gente tem um modelo, que é um modelo padrão mesmo, que é o do Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves, uma concessão administrativa, tem o consórcio, né, existente, a GPA, um projeto associado de trabalho dos presos. Aí também vem todo um debate, porque os presos estão trabalhando ali sem receber, evidentemente, que pela CLT, e o que era mais problemático? Para se transformar em modelo, esse tipo de gestão selecionava o preso com menor periculosidade. Se você seleciona o preso com menor periculosidade para trabalhar internamente, é muito mais fácil você conter rebeliões. Mas, ao mesmo tempo, se ele tem menor periculosidade e está trabalhando, por que será que ele deveria estar preso, né, a depender da situação? E também tem uma série de indagações, né? Uma delas é a taxa percentual de operação lucrativa do estabelecimento. Então, nos Estados Unidos se falava muito sobre isso. Para lucrar, você tem que estar com 90% da sua capacidade operacional. Então, tem que ter mais presos. Daí a pressão empresarial na área política para criminalização. E no Brasil também, né? Inicialmente, a própria modelagem do Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves adotava uma sistemática em que foi contratado a assistência advocatícia para presos. E a Defensoria logo questionou, porque há um conflito de interesses quando você contrata, enquanto gestão, alguém para cuidar, e a aplicação mais rigorosa da lei de execução penal, né? Porque se for a defensoria, ela vai colocar em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, a situação do preso, ainda que diminua a capacidade operacional. Mas quem é contratado, às vezes, ainda que coloque o preso em primeiro lugar, pensa também que é contratado justamente para preencher algumas necessidades do presídio em operação financeira mesmo, né? Então, até que ponto a gente pode transformar a prisão num negócio sem que esse tipo de mentalidade privada, mercantilista, vá, de certa forma, contaminar aspectos fundamentais que são a própria gestão de aplicação da lei de execução penal, que deve ser feita pelo Poder Judiciário. Então, veja que essas problemáticas, elas não são trazidas, né? Geralmente esses modelos são vendidos como os melhores modelos, que nunca apresentam problemas, mas claro que ninguém está aqui questionando o Complexo Penitenciário Ribeirão das Neves, mas o próprio modelo privado e mercantil de prestação desse tipo de serviço, né? Até que ponto determinadas atividades não são mais finalísticas e poderiam ou não ser delegadas para a gestão da iniciativa privada. É isso que se debate do ponto de vista técnico, né? Em relação, claro que a PPP ela vem com tudo, né? Até não só Minas Gerais, mas também São Paulo já está estudando soluções para essa questão, até porque o presídio público ele realmente está sucateado e acaba que é mais caro mesmo o privado, muitas vezes até pela questão de que ele opera de 1 para 1, pelo menos, né? E o serviço penitenciário
das prisões, né, públicas, você tem ali quatro pessoas num lugar de um, né? Então, situações dramáticas que são vivenciadas na situação pública, mas que não deixam de suscitar também essa problemática toda que a gente está trazendo aqui, que é a questão da privatização dos presídios, e pelo menos no modelo norte-americano, os problemas que são suscitados, porque um país que se desenvolve em políticas criminais é aquele que tem menos necessidade de presídios. Só que quando o mercado se envolve em certas atividades, ele quer expandir o consumo, entre aspas, desse tipo de serviço para aumentar a sua rentabilidade, a sua lucratividade. E na América Latina também a gente tem um problema muito grande, né, que é o problema que também é enfrentado pela gestão pública de presídios, mas pode ser que seja enfrentado mais para frente se houver realmente a proliferação de privatização de presídios, que é a questão de como combater adequadamente o crime organizado diante da possibilidade de infiltração na ambiência empresarial. A gente sabe que o crime mobiliza muitos recursos em armas, em drogas, né? Então, você tem índices elevados de corrupção na hora da fiscalização dos presídios, e aí a ambiência empresarial em conjunto com a ambiência do crime organizado, né? Veja o caso, por exemplo, do Pablo Escobar, que fazendo acordos com as autoridades públicas ali, acabou construindo seu próprio presídio, conforme as suas preferências, aí vinha ali aquele carregamento, descia a sinuca para ele jogar sinuca, né, as visitas deles, né? Então a gente tem que analisar também no contexto brasileiro, enquanto país integrante da América Latina, se futuramente a expansão dessa modelagem de privatização de presídios vai ser devidamente fiscalizada, porque se o Estado tem dificuldades de prestar, sim, diretamente suas atividades, também a gente não pode negar que a capacidade de fiscalização do Estado também está sujeita à corrupção e vistas grossas, né? Então, é uma questão também que deve ser debatida quando da expansão da modelagem de privatização de presídios, porque financeiramente a privatização gera realmente um serviço bastante custoso, incentiva na prática ao incremento da população carcerária, né, o que não é bom é se as pessoas são menos perigosas, podem estar trabalhando, porque elas não estão trabalhando na sociedade, e a gente está pagando para, no fundo, ela estar presa ali, trabalhando e rendendo, sem a tutela da legislação trabalhista, com projetos alternativos e complementares do modelo de concessão administrativa, né? E é justamente essa indagação que eu gostaria de trazer. Trouxe esses exemplos justamente para a gente aproveitar desses referenciais teóricos, tanto o Schumpeter quanto a questão do Luc Ferry, para analisar criticamente que podem ter grupos interessados justamente no sucateamento da gestão pública, né? Então, às vezes, você tem aqueles contratos que são contratos por resultados, em que você agrega uma tecnologia nova para a educação e tudo, um aplicativo que fala com os alunos, e isso já traz contratos muito grandes para a iniciativa privada, mas se os professores estivessem sendo bem remunerados, se a gestão fosse eficaz, não precisaria de projetos complementares supostamente inovadores, se a gestão tivesse sido bem estruturada, de forma a valorizar o bem-estar de todos os envolvidos, não só daqueles que querem lucrar com a atividade econômica ou que querem trazer as novidades, né? Então, é importante a gente perceber, do ponto de vista crítico da gestão, também essa movimentação, porque é uma hermenêutica de suspeição em relação aos interesses que se envolvem em torno de inovações destruidoras. Então, o marketing é todo no sentido das vantagens do sistema, mas esse enviesamento nem sempre é enfrentado devidamente, só na academia, mas quando se vende os negócios, você vê sempre coisa que você até chora de tanta emoção quando você vê a modelagem existente, mas você não entra mais, você vê só a superfície, né? Você não entra mais a fundo na sustentabilidade do tipo de modelo de gestão. Daí porque eu trago, por fim, aí já finalizando essa parte da aula, né, a questão do equilíbrio, porque a inovação realmente é o imperativo dos novos tempos. Isso a gente é inquestionável. O Luc Ferry começa dizendo isso, a gente não pode impedir a capacidade de inovação. Mas o fato dela dever ser estimulada não significa que toda e qualquer inovação seja boa, que toda e qualquer inovação produza resultados sustentáveis. Então, a inovação é boa, mas ela tem as suas facetas ambivalentes. A gente tem que analisar a sustentabilidade de modelagem de inovação com um depende, sobretudo no âmbito acadêmico, né? Então, o movimento
movimento de desmonte estatal, ele nem sempre produz um movimento que é efetivamente construtivo e melhor do que o sistema anterior, e a gente tem que saber sopesar e mensurar, né? Então é importante aqui que a gestão pública ela instrumentalize um resgate dessa credibilidade do Estado, né? O Estado que se volta a promover o desenvolvimento a partir da governança que ele deve fazer, alocando, evidentemente, a iniciativa privada, o poder público, né? Mas também ele deve estimular a liberdade empreendedora. Até o Schumpeter falava na obra dele que nos países em desenvolvimento o Estado acaba cumprindo uma função muito importante de empreender, né? Muito mais do que dos países desenvolvidos. Na época dele ainda ele já falava isso. Hoje em dia até você tem a Mazzucato com o Estado empreendedor dizendo que até os países desenvolvidos às vezes têm tecnologias que foram o setor de defesa, foram as universidades que estimularam a continuar com aquele tipo de pesquisa que ia gerar inovação, e depois de passar pelo Vale da Morte, aí sim que as empresas vão financiar aquela tecnologia para lucrar. Então, a gente nem sempre analisa de forma justa o papel do Estado em relação à questão do livre empreendimento de atividades ou do estímulo ao empreendedorismo, né? Principalmente em países em desenvolvimento que dependem muito do Estado. E hoje em dia também, diante da Covid, a gente retoma esses debates, que são debates que legitimam uma intervenção maior do Estado para salvar justamente a economia e gerar proteção social. Então, para finalizar aqui algumas sínteses, né? Que a sociedade não pode pagar um peso excessivo e desumanizador de toda e qualquer proposta de inovação. Aí eu tenho um artigo também que está ali no site que eu quero compartilhar com vocês, para vocês lerem e comentarem. Na gestão pública, a inovação deve ser filtrada também por valores republicanos, de igualdade, da aplicação da lei, né? Então, não a lei para barrar a inovação, mas a lei justamente para ponderar limites jurídicos em relação ao poder econômico, que nem sempre provoca situações mais equitativas. Às vezes o poder econômico provoca monopólios, cartéis e prejudica o próprio desenvolvimento das atividades econômicas e a liberdade necessária. Então, para além do empreendedorismo, que deve ser estimulado, também se deve ponderar, por fim, benefícios e malefícios. Lembrar a abordagem do Stiglitz? Malefícios de projetos inovadores. Então, seria basicamente isso que eu teria para agregar, que estão os meus contatos. Eu vou deixar até à disposição também o artigo, que a gente está suscitando esse debate, e foi muito aqui para trazer essa indagação, para que a gente tenha um olhar de cidadania, um olhar mais crítico, de limites jurídicos ao poder econômico. A gente tem muitas decisões judiciais em diversos países condenando algumas empresas de tecnologia em relação à obsolescência prematura, porque isso prejudica o meio ambiente, prejudica o consumidor, e nem sempre aquilo que é trazido como novidade efetivamente traz melhorias. Então, espero que você tenha gostado. Foi gravado aqui para minha turma, mas eu vou colocar essa aula à disposição no canal, porque às vezes a gente, enquanto acadêmico, escreve os artigos, poucas pessoas leem os artigos, mas aí a gente grava o vídeo e aí mais pessoas acabam, de certa forma, sofrendo o impacto para a reflexão daquilo que é produzido por escrito. Então, um forte abraço, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.